Boa noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos no Cantinho da Lua, esse espaço que eu dedico diariamente para levar o melhor da cultura, do empreendedorismo, das finanças, que hoje é o assunto que o professor Ildemar falará conosco. Deixa eu convidá-lo, ele já se faz presente. Olá, professor, Luane, como como vai? vai? Tudo bem? Eu Tudo não sei ótimo. como é que está a Muito minha boa imagem, a minha noite. voz. Boa Sim, noite. Tá boa tudo bem? noite. Sim, tá tudo jóia. Desculpa pelo pequeno atraso, porque questões da internet aqui, mas espero que você esteja me ouvindo bem e a imagem esteja legal. Tá tudo ok aí? Imagina, tá tudo ok, tá tudo bem. Primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo seu canal, te desejar muito sucesso. Eu digo que somente no dicionário que o sucesso vem antes de trabalho, não é? E você trabalhou muito para isso, é uma guerreira, uma empreendedora nata e fez por merecer esse sucesso que você está fazendo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar batendo esse papo com você e com os amigos que estão do outro lado, que também são todos muito bem-vindos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder conversar contigo. Inclusive, pessoal, no início, do meu projeto de trazer convidados, eu convidei o professor para falar, mas o Instagram ele não tinha liberado a função de compartilhar a live no IGTV, então eu acabei perdendo todo o conteúdo. E fiz questão de convidá-lo novamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Lembrando, pessoal, que vocês podem enviar as suas perguntas durante a live e, caso possam, compartilhar via direct também com os amigos, eu ficaria muito agradecida. Isso é muito importante para o meu trabalho do entrevistado e também deixar os coraçõezinhos por conta do algoritmo do Instagram, ele notificar com mais precisão quando se tem essa interatividade. Antes de começar as perguntas, eu gostaria de fazer a apresentação do meu convidado desta noite. Deixa eu ler aqui para não cometer nenhuma falha, nem Fique à não esquecer de vontade. nenhum, não esquecer de nenhum detalhe. Primeiro, falar sobre o tema, para quem não viu ainda a postagem, né, da live, o tema vai ser: o que é melhor, investir em fundos de investimento ou em ações? Né? Temos a cultura do planejamento financeiro, tudo isso vai ser tratado ao longo da live. O professor Ildemar Fonseca é diretor executivo na Adial Brasil, palestrante, professor universitário, consultor financeiro e de gestão. Possui larga experiência como executivo bancário em bancos públicos e privados, e nos bancos teve passagem como executivo no Benge e no Itaú, sempre atuando em áreas estratégicas e de decisão. Trabalhou no governo federal, atuando como chefe de gabinete na Agência Nacional de Mineração e fez parte da equipe do Ministério de Minas e Energia na elaboração do orçamento público. Tá certinho, professor? Tá certinho, isso não é tão Então, tá. importante. Importante é a nossa conversa. Sim, mas é também interessante falar um pouco sobre o currículo Claro, sem para as dúvida, pessoas sem também, dúvida. né, conhecerem, né, o senhor. Enfim, sobre o tema da live, né, como o que é melhor investir, né, em fundos de investimento e ações ou ações. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, a diferença dessas terminologias, por favor. Bom, primeiro falar um pouquinho aí desse desafio, né, que foi esse seu convite, e eu acho que eu fui um pouco sem juízo em aceitá-lo, né? Você, depois de várias lives, eu sou o primeiro a ser convidado pela segunda vez. Então, a responsabilidade aumentou muito, aumentou demais. As pernas tremeram, viu? Ainda treme. E Oh, aí a gente escolheu um novo assunto, aquela oportunidade, a gente estava falando sobre o Covid, né? A economia, o orçamento doméstico, como que seria essa questão, a uhum. minha opinião. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de ações de fundos, tendo aí como pano de fundo
uma temática de finanças para não financeiros, não financistas ou não financeiros. Por quê? Porque eu vou explanar de uma forma muito simples, né? Eu não pretendo aí chegar a partes mais complicadas, digamos assim, mas óbvio que eu estou à disposição e aqueles que já têm um certo domínio, um certo conhecimento, nos perdoe, mas continue aí com a gente, que pode ser que tenha alguma coisa que também certamente deve interessá-los. Mas falando um pouco de fundos, né, e de ações, a grande diferença é que fundos eles produzem juros e ações produzem dividendos, né, e, às vezes, na maioria das vezes, uma remuneração desse papel, tá certo? São duas coisas, digamos, diferentes, mas que convergem lá na frente quando a gente fala de produtos financeiros, né? Falando um Uhum. pouquinho de fundos, definindo um pouquinho o que Sim. é um fundo, fundo, na Uhum. verdade, juridicamente falando, ele é como se fosse um condomínio, né? Um condomínio, como que eu definiria? É um condomínio de forma de comunhão de recursos, né? Ele tem uma característica diferente, uma natureza diferente. E esse condomínio, né? Esse condomínio especial, vamos dizer assim, ele tem o objetivo de atender aqueles cotistas que entram nesse fundo com objetivo coletivo. Por que a gente entra em um fundo? Porque esse fundo ele é capaz de trazer para dentro de suas cestas papéis de valores altos, né? Com rentabilidades e liquidez maiores. E se de repente eu investisse de uma forma individual, eu não teria um ganho, eu não teria uma liquidez, né, como eu gostaria, como seria melhor, né, comparando aí o indivíduo com o coletivo. Uma coisa importante é que os fundos, eles são empresas. Os fundos têm CNPJ. No Brasil, hoje, nós temos aproximadamente 16 mil fundos de investimentos, Uhum. né? Esses fundos têm um patrimônio líquido, ou melhor, o dinheiro que está dentro desses fundos, na casa de 10 trilhões de reais. Isso é maior do que o PIB do Brasil, que ano passado foi de 7,1 trilhão de reais. Na verdade, quando eu aplico em um fundo, eu não aplico em um banco, né? Eu posso até ter, dentro de uma prateleira de uma determinada instituição financeira, a parte de fundos, mas eu estou aplicando em uma empresa, né? Então, quando eu aplico em fundos, eu forneço o meu recurso a essa empresa, que tem um gestor, que vai buscar no mercado papéis, que a gente chama de ativos, pode ser, né, papéis do governo, títulos públicos ou títulos privados, ou ações, ou opções ou derivativos, que eu não vou entrar muito nessa seara até para não assustar. Mas, normalmente, esses fundos são compostos aí por papéis de renda fixa, que são papéis do governo. Eu diria, como exemplo aí, letras financeiras do Tesouro, notas do Banco Central, bônus do Banco Central, né? Tesouro Direto, isso são papéis do governo, né? E também papéis do mercado das empresas privadas, né? Como os bancos, eles emitem muito CDB, RDB, né? Letras imobiliárias, letras hipotecárias. Então, esses fundos serão compostos, na verdade, por esses papéis. E traduzindo para uma linguagem mais simples, o que são esses fundos? É como se a gente usasse aquele baú antigo da vovó, né? Que eu nem conheci, muito menos você, Luana, e certamente ninguém da nossa live aí, né? E colocasse ali dentro daquele baúzão, né, papéis. E esses papéis são valorados ou desvalorizados diariamente, né? E quando eu entro nesse fundo, eu compro cotas desse baú, tá certo? E esse baú É. pode ter uma certa rentabilidade, né? Ele pode aumentar de valor ou ele pode diminuir de valor, tá certo? Importante destacar que os fundos, né, quando eu disse que eu não aplico em bancos, eu aplico em empresas, os fundos eles têm uma garantia, né, de apenas 275 mil por CPF. O fundo pode quebrar e o banco continuar, o fundo que vocês tiveram. Tá ok? Tem Sim. problema. E essa garantia não é do governo. Quem garante
esses fundos é um fundo garantidor de crédito, que é uma instituição, como se fosse uma seguradora, que garante por CPF 275 mil. E todo fundo ele tem que ter um termo de adesão, aquelas letras que testam as nossas vistas, né? Bem grandes, né? Parece... Pode dar fé. Exatamente. Além de cada fundo ter o seu CNPJ, como eu disse, por ser uma empresa, né? Eles têm esse termo de adesão que tem que ter, no máximo, 5 mil caracteres. No máximo, é o máximo que pode ter. Tá? Pode. Sim. Isso. E você assina esse termo de adesão e faz parte desse fundo. E tem 3 pessoas que trabalham nesse fundo, que são fundamentais. Você tem o custodiante, que é o cara que cuida do baú da vovó lá com os papéis dentro. Custódia, ele faz a custódia. Ele faz o controle, né, a garantia, a segurança desses papéis. Você tem o gestor, que é o que toma a decisão. Esse que vai ao mercado comprar esses papéis. Ele pode trocar lá do baú da vovó alguns papéis que têm uma rentabilidade melhor e maior, né? Ele é o cara que você dá a ele, né, a oportunidade, oferece a ele a condição, você como acionista, né, de ir ao mercado e buscar esses papéis. E você tem o administrador. O administrador é o que faz o contato com o cotista, com as pessoas que estão participando daquele fundo. Então, no fundo, você tem essas 3 pessoas que administram. Você tem o administrador, que cuida da relação com o cotista. Você tem o gestor, que é o cara. Esse é o cara. Esse é o gestor. Esse é o cara que tem olho, tem que ter o olhar de águia para saber o que está acontecendo no mercado, trocar papéis, repor papéis, comprar papéis que dê uma rentabilidade, uma segurança maior, dependendo da modalidade dos fundos. E o custodiante, que é o cara que cuida desse, vamos dizer, desses títulos aí dentro desse baú, como eu fiz essa analogia. Certo. E essas 3 figuras trabalham no fundo de investimento, né? Perfeito. A questão das ações, existem pessoas que, né, o day trade, né, que é aquela pessoa que está sempre antenada ao cenário mundial, nacional. Agora, uma pergunta que eu vejo assim com bastante bem corriqueira. Você, para fazer um investimento, o que seria melhor? Depende dos fatores. Às vezes o resgate é imediato, às vezes o resgate é postergado, depende do perfil da pessoa. Você, enquanto consultor, como é que faz essa avaliação? Olha, Luana, essa pergunta é de prova, é muito difícil, viu? Essa é de prova. É o seguinte, veja bem. Gerais, né? Porque assim, o assunto eu sei que ele é denso, né? Que tem que analisar o caso concreto, mas se você puder deixar alguma recomendação. Sim, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho quem são a diferença entre investidores e especuladores. Isso é fundamental para a gente responder essa sua pergunta. O investidor é aquele cara que tem objetivos definidos. Você sabe onde você quer chegar e você vai investir os seus recursos a longo prazo. O especulador, né, ele é imediatista. Ele entra e sai de suas aplicações, certo? Então é importante que você saiba qual é o seu papel, qual que é o seu objetivo de investimento, né? Definido isso, nós vamos saber o seguinte: o dinheiro que você tem é um dinheiro que você pode perder? Certo? É uma pergunta fundamental, porque o dinheiro, né, que você vai aplicar em fundos, dependendo do tipo de fundos, você pode perder. Agora, o dinheiro que você vai aplicar no mercado de ações, você tem que ter estômago e ter, de fato, né, uma tolerância maior ao risco, né? Agora, eu te diria hoje, os títulos do governo, os títulos que o governo emite. Por que o governo emite títulos? É uma outra questão que eu vou emendar nessa de investidores e especuladores. O governo emite títulos porque ele precisa de dinheiro, né, para investir em grandes projetos e, às vezes, para sanar alguma situação dentro dos cofres públicos. Então, ele emite títulos. Né? A gente vê aí muita gente investir no Tesouro Direto. Ah, vou investir no Tesouro Direto. Ah, vou investir aí numa LTN, uma letra do Tesouro Nacional. Tá?
O Uhum. risco é zero. Se o governo der o cano não pagar um título desse, né, acabou. Ele não arruma mais dinheiro. Tá certo? Sim. Essa Uhum. é uma grande questão. Né? Já o mercado de ações, quando você entra no mercado de ações, você investe em uma empresa. Uma ação, né, é a menor parte do patrimônio de uma empresa. E quando você é investidor e você acredita naquela empresa e investe, você está fazendo uma operação de longo prazo, você tem que esperar. Né? Claro que se você tiver uma carteira de ações, né, for um investidor maior, né, você vai estar mexendo nessa carteira ao longo de determinado tempo. Então, respondendo a sua pergunta, depende muito do objetivo e depende muito do prazo que você tem para ter esse seu recurso investido de volta. Na atual conjuntura, onde a taxa que remunera esses títulos do governo está em 2,25 ao ano, a menor de todos os tempos, que é a chamada taxa Selic, né? Essa que remunera os papéis do governo. Se você deixar o seu dinheiro em fundos, você tem que pagar a taxa de administração e imposto de renda, que varia entre 22,5% e 15%. 15% você tem que deixar o seu dinheiro 2 anos no fundo, ok? Então, o que, que Uhum. acontece? A essa taxa de 2,25, quem está em determinado tipo de fundo está perdendo dinheiro ou está empatando, está ficando no 0 a 0. Né? Já o mercado de capitais, o de renda variável, o mercado de ações, embora o risco seja mais alto, né, você pode perder dinheiro rapidamente, como pode também ganhar. Né? Uhum. É, você costuma ter ganhos bastante relevantes. Na última semana mesmo, nós tivemos aí um papel, uma ação da Oi. Olha, que exemplo interessante. A Oi, ela está num processo de recuperação judicial. 15 bilhões de reais essa recuperação da Oi. E no meio da semana, em março, uma ação da Oi estava custando 44 centavos. 44 centavos. Essa Uhum. semana, a ação da Oi chegou a 2,20, né? Ou seja, Não. mais de 400% de rentabilidade. Tá certo? Por quê? Porque apareceram 3 empresas brasileiras, né, de telefonia, a TIM, a Claro, né, e a outra que me Vivo. fugiu o nome, a Vivo. Vivo, obrigado. E a Vivo, oferecendo 16 bilhões nessa recuperação judicial. Então, imagina você se você tivesse investido aí 100 mil reais no mês de março na Oi. Hoje você estaria com mais de 500 mil na mão. Então, é o que eu falo. Você tem que ter estômago, tolerância, objetivo e saber o que você quer. Né? Ok? Sim, sim. Essa é a grande diferença dessas aplicações aí. E o interessante É, as pessoas os especuladores, né? Eles têm assim um sangue frio muito grande, né? Porque é um alto risco. Então tem que ter um estudo muito grande, né? Do cenário, enfim, são vários fatores que influenciam. É, o Rafael, ele fez duas perguntas. Olha, grande mestre, em um país como o Brasil, onde muitas empresas, infelizmente, acabam em escândalos políticos, como pesquisar o grau de risco e investir em ações do país? Acho que a pergunta veio picada, talvez se ele puder repetir, mas acho que ele quis perguntar como pesquisar, né, quais empresas que têm. perfeito, Sim, acho que o senhor entendeu. Se puder responder, por perfeito, favor. perfeito. Bom, na verdade, Rafael Campos, vai ganhar ponto, viu? Vai ganhar ponto pela sua pergunta. Inteligente. Obrigado aí por sua pergunta, Rafa. Mas é o seguinte, quando você vai investir em uma ação, hoje nós temos no país, né, a nossa chamada Bovespa, né, a Bolsa do Estado de São Paulo, que é a Bolsa Brasileira. Já tivemos outras, né, porque a Bolsa nada mais é do que um lugar onde se negocia papéis, compra e venda. Né? Ela é uma Uhum. associação privada civil. Nós temos hoje na Bolsa mais ou menos 328 empresas com ações, sendo que 75 compõem o chamado Ibovespa. Tá? Importante até esclarecer, ontem a Bolsa caiu, nós estamos com 102, quase 103 mil pontos. Caiu 1,98, se não me falha a memória, acho que foi isso mesmo. Só que
caindo o Ibovespa, não se, ou hoje em dia chamado também de B3, né? O nome mudou, Bolsa Brasil de Balcão, caindo o Ibovespa, na verdade, às vezes, a sua ação não desvalorizou, ela subiu. Foi o caso da Cielo. Ontem a Cielo teve um ganho de 10%. Mas respondendo ao Rafael, quando você vai escolher uma ação, uma empresa para você investir em ações, você tem que acompanhar. Claro que o país, né, está sofrendo, passando por mudanças, né, por mudanças significativas. Tivemos um problema sério com a Petrobras aí, no pretérito. Mas para você ter um papel na Bolsa de Valores, você tem que ter uma governança corporativa muito forte. Tá? Não é qualquer empresa que consegue lançar papéis na Bolsa de Valores. Você tem que ter transparência, equidade, você tem os relatórios, você tem a parte de auditoria, né? E para você lançar, fazer um IPO, que a gente chama, ou um lançamento de papéis na Bolsa, né? A sua empresa tem que ter uma transparência muito grande. E essas empresas, eu não tenho dúvida, né, que existe uma equidade, uma transparência, uma governança muito grande em cima delas. Nós percebemos aí, foi a Petrobras, a BRF, as demais, eu acho que, né, continuam muito bem. Além do que, quando você vai investir, você tem que acompanhar os balanços. Né? E no balanço você tem as notas explicativas, você tem as auditorias. Então, você tem que acompanhar, de fato, e estudar aquelas empresas que, porventura, você tem interesse em investir em papéis ou em ações dessas empresas. E, professor, existe também, né, em todas essas negociações e investimentos, uma taxa denominada taxa de administração. Do que se trata e como que ela permeia o ambiente de finanças? Tá. A taxa de administração ela é dos fundos. Ela hoje ela está variando entre 1% e 4%. Tá? Ela é para remunerar as três pessoas que eu te disse que compõem aí o controle de um fundo, que é o custodiante, é o cara que toma conta dos papéis que estão naquele fundo, o gestor, que vai ao mercado comprar títulos, né? E coloca naquele fundo e tira, e ele que movimenta, e o administrador. Então, essa taxa é para remuneração das atividades desses profissionais. Eu digo o seguinte: tem muita gente que entra em um fundo e acha que a taxa de administração pequena, né, é o ideal para você entrar. Não, não é bem assim. Você tem que, ao entrar em um fundo, dependendo do valor que você vai, né, comprar de participações naquele fundo, você tem que conhecer o gestor e saber qual é o perfil dele. Né? Claro que os fundos também, né, eles têm aí, se você vai entrar num fundo mais agressivo, menos agressivo, mais conservador, mas é importante você saber quem é o gestor e qual o perfil dele. Se ele é um perfil mais agressivo, é um cara que faz mais acontecer, quais os resultados que ele já deu no mercado, se é um cara que tem uma certa performance com determinados papéis, se ele trabalha com mais papéis, enfim, é muito importante. E essa taxa é para remunerar justamente esses profissionais que cuidam, né, desses fundos aí que eu te disse no início, que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 16 mil, com um volume de recurso em torno de 10 trilhões de reais, só perde para a famigerada poupança. Né? A poupança ainda tem mais recursos do que os fundos. Por quê? Porque as pessoas ainda têm aquele paradigma, né, de que a poupança é garantida. A poupança é garantida pelo governo. Não é. Isso não existe. Essa garantia que se tem também na poupança, 275 mil aproximadamente, é por CPF. Tá certo o caso, a instituição, né, que você tem o seu recurso quebrar. Falando um É, pouquinho, até aproveitando essa sua pergunta sim, que me chamou a atenção, né? uhum. Para você investir em ações, você paga, né? Você paga taxa de corretagem. Óbvio que dependendo da instituição que você se relacionar para essa questão de comprar e vender as ações, você vai pagar, por exemplo, a XP, né? Que é uma empresa que está no mercado aí. A gente tem ouvido muito falar na corretora XP, inclusive você me disse que em Viçosa já tem uma correspondente XP. A XP ela é careira.
Travou. Bancos virtuais, como o Banco Inter, se você tiver um bom relacionamento, você não vai pagar nada. Eles vão deixar você acessar o home broker. O home broker é um sistema da Bolsa de Valores em que te dá todas as informações necessárias de todos os papéis em tempo real, tá certo? Então, é importante você ver isso também, porque tem um determinado custo. Imagina, eu dou uma ordem de compra agora, daqui a pouco eu quero dar uma ordem de vendas e eu vou pagando R$ 20 por cada caso, né? Então, cada instituição. Não sei Travou se... um Mas pouquinho. vamos lá. Travou aí? Não, tá bom, vamos lá. Vamos Não, seguir. vamos seguindo. É só porque às vezes o pessoal perdeu o conteúdo. Mas, inclusive, veio uma pergunta aqui, que é do Jonas, que estará comigo amanhã, na live. Ele perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre o impacto da política atual sobre a Bolsa nos próximos 2 anos? 2 anos. Jonas, muito obrigado pela sua pergunta. Sucesso aí na sua live amanhã, né? Certamente eu estarei acompanhando. Mas eu vejo que o Brasil é um país bastante diferente. Existe hoje uma dissonância entre o Brasil real e o Brasil financeiro, né? Imagina você, nós estamos com 102 mil pontos na Bolsa de Valores, né? Agora, nesse momento, fechou ontem. Chegamos em março com 60 e poucos mil. A Bolsa já recuperou nesse período mais de 68%. Nesse mês de julho, a Bolsa deu 10,68%, o Ibovespa, né? Então, eu acredito muito nesse país. Esse país hoje, né, ele está sendo conduzido por pessoas que pensam, né, economicamente, né, que pensam nas empresas, que querem que as empresas, de fato, né, produzam, né, gerem renda, gerem emprego. Né? A gente está vendo aí, em plena pandemia, né, em que o governo já gastou praticamente 900 bilhões de reais com a pandemia, essa dissonância entre o mercado financeiro e o Brasil real. Para você ter uma ideia, Luana e Jonas, durante a pandemia, nós tivemos aí o ingresso de mais de 700 mil investidores na Bolsa de Valores, e a maioria jovens. Né? A Bolsa mudou o seu perfil. Hoje se tornou uma aplicação fácil, né? Uma aplicação que você entra, acabou aquela questão de se pensar a Bolsa é para ricos. Né? Não, a Bolsa hoje é muito fácil de se operar. Tem mais ou menos, hoje em dia, 2 milhões e 700 mil pessoas operando na Bolsa de Valores. Claro que o target diminuiu. Né? Nós estamos, hoje em dia, com uma aplicação média na Bolsa de Valores, na B3, entre 10 e 15 mil reais, tá ok? 49% dos investidores estão aí na faixa entre 28 e 35 anos. Óbvio, o maior volume de recursos, né, de dinheiro que está na Bolsa de Valores, está aí numa faixa etária entre 55 e 65 anos. Né? São pessoas que já trilharam um caminho do mundo do trabalho, né? E já têm recursos, vamos dizer assim, e podem, vamos dizer, se dar o luxo, podem perder parte dele. Mas eu acredito muito na Bolsa de Valores. Esse ano, eu acho que nós ainda podemos ter aí um mercado um pouco nervoso, mas ano que vem eu acho que vai decolar e vai decolar muito. Né? Essa é a minha opinião. Não é feeling. Feeling é aquela música do Morris Albert, né, dos anos 70, que nem eu lembro, mas é opinião. É opinião. Né? E eu acho que é interessante essa opinião, porque pelo que a gente está vendo, lendo e estudando, eu acho que esse ano, eu acho que não vai ficar muito, vamos dizer, vai ficar razoável, mas a expectativa de ganhos tende a crescer ano que vem. E se Deus quiser, passando essa Covid aí, eu acho que o mercado vai, de fato, melhorar muito. Então, temos ótimas perspectivas. Aí, Jonas, respondida essa pergunta e vamos para a próxima. A questão, né, que você falou sobre o investimento, ele quebra o banco, quebrar o banco
de acordo com o valor investido? Como é que funciona essa questão de quando se investe no fundo de investimento? Se o risco, eu sei que você já falou, mas se você puder tecer mais comentários, que vem até pelo WhatsApp as perguntas aqui. Tá. Ótima, ótima pergunta. É o seguinte, muito interessante essa pergunta, né? Como que seria isso aí? Esse caso o banco quer. Na verdade, quando a gente investe em fundos, eu não invisto em bancos. Eu posso investir através do banco, mas eu invisto em uma empresa que tem CNPJ. Observem em um banco ou no fundo, quem tem aplicação em fundo, que existe um CNPJ em um determinado nome. Nós temos duas estruturas de fundos nesse país. Uma é chamada fundos de investimentos e a outra é chamada fundo de investimento por cotas. Os 16 mil fundos que eu estou colocando, eles têm modalidades diferentes. Eles têm papéis diferentes em cada cesta, tá bom? O fundo de investimento, na verdade, o gestor desse fundo, ele tem liberdade para o mercado comprar e vender qualquer papel, tá? Só que a maioria dos fundos que as pessoas entram, né, que os investidores entram, certamente até quem está perguntando se tiver dinheiro em fundos, é o FIC, o FIC. Esse FIC, ele compra 95% de cotas de outros fundos, tá? E tem apenas a liberdade de buscar no mercado papéis para compor aquela cesta de papéis de 5%. Então, você trabalha com fundos já existentes. A maioria das pessoas que investem em fundos, o gestor, ele não busca novos papéis, a não ser através de 5%. 95% ele compra fundos prontos, parte de fundos. Tá certo? Agora, Sim. se um fundo quebrar, se um fundo, né, ele bancarrota nele aí, já era, acabou, quem vai garantir é o Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse uma seguradora que existe no país, não é o governo. O governo não garante. Quem vai garantir esse fundo garantidor, e ele vai garantir, atenção a ele, hoje deve estar em torno de 275 mil por CPF. Ok? Se você tem 1 milhão em um banco, ele vai garantir em um fundo, em uma empresa, não vou chamar de banco. O banco ele tem muitos fundos, tá? Esse fundo que você estiver, ele quebrar, quem vai garantir aí até 275 mil é uma instituição chamada de Fundo Garantidora de Crédito, tá? Falando um pouquinho nisso, né? Falando um pouquinho de papéis e de garantias, já que ele tocou no assunto de garantias, que é muito interessante, a diferença entre títulos públicos e títulos privados são as garantias. São as garantias. O que eu disse no início do nosso bate-papo é que o governo ele emite títulos, né? Ele emite papéis, tá? NTN, Notas do Tesouro Nacional, LFT, Letra Financeira do Tesouro, Tesouro Direto, são papéis que o governo emite, né? Esses papéis, não estou dizendo fundos, esses papéis que irão compor os fundos, alguns deles, né? Eles são, digamos, garantidos pelo Tesouro Nacional, não o fundo. Papéis. Já os papéis de empresas privadas, CDB, RDB, letras imobiliárias, letras hipotecárias, isso quem garante? O Fundo Garantidor. Garante até 275 mil reais. Ok? Sim. Não sei se ficou claro isso aí. Não, ficou sim. O seguinte, a Cimar Oliveira, obrigada, querida, pela participação. Ela perguntou o seguinte: em razão da pandemia, seria interessante empresas retirarem do seu orçamento de investimento operacional e canalizá-lo para o mercado financeiro? Eu acho que é o contrário, com todo respeito à opinião dela. Obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que a gente tem que colocar dinheiro aí na área operacional, né? Nós tivemos aí, esse ano já tivemos 52 bilhões de lançamentos de ações no mercado. Eu acredito que até o final do ano nós vamos chegar a 120 bilhões. O que significa isso? Por que uma empresa busca dinheiro no mercado, né? Como que ela faz para buscar dinheiro no mercado? Grandes empresas, elas têm duas opções. Ou elas, para grandes projetos, para inovações, né?
para equacionar problemas também de passivo, né? Problema de dívidas, né? Isso é mais difícil até buscar, como a Oi está fazendo aí. Mas as empresas buscam dinheiro, né? Em duas situações. Ou você lança papéis, lança ações, que você vai ter pessoas como suas sócias. Quando você compra uma ação, você é sócia de uma empresa, você é dona de uma empresa. Uhum. Né? Você é dona. Ou você pode lançar um outro papel chamado debenture. Debenture é um papel, é um título em que a empresa lança, tem um prazo de vencimento, depois ela resgata de quem comprou, ok? A ação, não. A ação é de quem comprou, né? E voltando para as ações, quando eu pego ações, eu vou investir na produção, eu vou ampliar, eu vou querer desenvolver novos projetos, projetos mais interessantes, né? E falando em ações, nós temos dois tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. Muito cuidado, às vezes a gente chama a pessoa de ordinária, né? Fulano é ordinária. Se for no mercado de ações, ela vai ficar feliz, porque ordinária é de ordem, né? Quando você compra um papel, né, uma ação ordinária, você participa da escolha, você participa das assembleias dessa empresa que você se tornou o quê? Dono. Comprou uma ação, dono. Pode ser, óbvio que as suas decisões elas vão acontecer de acordo com a quantidade de papéis. Então você tem as ordinárias, em que você escolhe o CEO e o CFO, que é o presidente, o diretor financeiro que tocam essas empresas, você que escolhe, tá ok? E você administra a empresa. Você pode demitir o presidente, pode trocar diretoria, isso são os ordinários, os OMs. Os preferenciais, eles têm a preferência do recebimento de dividendos. A maioria das empresas, através de suas assembleias, de suas definições, elas distribuem o lucro, né? Até 25% do lucro. Pode ser mais, pode ser menos, depende do que é conversado. A Vale, por exemplo, depois daquele acidente, né, lá em Brumadinho, ela parou, né, de oferecer dividendos, né? Os papéis subiram, mas ela parou por um determinado tempo para recompor caixa. Então, os preferenciais têm a preferência do recebimento do dividendo, dessa parte do lucro, que a empresa cresceu, deu um resultado, os preferenciais vão receber esses dividendos primeiro. Agora, os ordinários recebem depois. E tem um detalhe. Óbvio que, normalmente, as ações ordinárias valem mais que as preferenciais. Em raríssimos casos, acontece o contrário. Mas tem um detalhe muito importante. Se uma empresa, uma SA são as empresas que têm ações no mercado. Se uma SA ela dá prejuízo por 3 anos consecutivos, né, os preferenciais automaticamente se tornam ordinários. Eles passam a fazer parte também das decisões daquela empresa. Por isso que quem está na gestão, quem escolhe o presidente, escolhe os diretores, tem que escolher com muito cuidado, cobrar, né, os resultados. Às vezes trocam esses executivos. Por quê? Porque se tiver um prejuízo por 3 anos consecutivos, os preferenciais pulam para a área dos ordinários. Essa transferência automática requer algum termo de adesão, alguma formalidade? Na verdade, no conselho de administração daquela empresa, certamente isso será lavrado em ata e isso, né, na bolsa, né, que é o lugar que controla essas quantidades, né, de ações, será registrado e eles passarão também a gerir essa empresa. Mas a Zé César, o interessante nessa pergunta, voltando a ela, que eu gostei muito dela, a gente investe no operacional, né? A gente investe, né, na produção, porque a produção é que gera renda, que gera empregos, e é isso que a gente precisa nesse país, gerar renda, gerar emprego, né? E as pessoas têm acreditado nisso, né? Têm acreditado no país.
por mais que esteja essa Covid, é o que eu disse, que tem uma dissonância entre o Brasil real e o Brasil financeiro, a gente está percebendo que o mercado de ações tem crescido assim, exponencialmente. Né? O que significa isso? Significa credibilidade, significa confiança, acreditar nesse país. Você só investe numa empresa, você só acredita nela se ela tem mercado, se ela tem produto, se ela vai vender. Perfeito? Então, é por aí. Certo. E a Marina Ambrosio, obrigada pela participação. Ela perguntou o seguinte: ela falou que sempre fica na dúvida quando ela quer aplicar pequenas quantias. Aplico, a pergunta, né? Aplico no CDB ou na poupança? Qual está sendo mais vantajoso? Olha, obrigado, Marina. Obrigado aí pela participação na nossa live. É o seguinte, na atual conjuntura, né, a poupança quando a taxa é Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos, né, ela está hoje em 2,25. 2,25 é o que o governo remunera para você investir nos papéis dele. A poupança, ela rendia 0,5% mais TR. Quando essa taxa Selic baixa de 8%, o rendimento, né, o 0,5%, ela vai render a poupança 80% desse 0,5%, mais a taxa mais TR, que é a taxa referencial. Isso vai dar mais ou menos 0,17. Se você comparar com a inflação vai dar 1,60 mais ou menos ao ano, você está perdendo dinheiro em termos de rendimento. Né? Então, é importante estar avaliando. Avaliando um fundo para pequenas quantias, né? Um fundo, vamos dizer, não pode ser muito arriscado, porque pequenas quantias, normalmente para quantias menores, os fundos mais agressivos, eles necessitam de quantias maiores, até para estar indo ao mercado e buscando mais títulos para esse fundo se tornar mais arrojado. Mas entre poupança e fundos, eu ficaria ainda com fundos, mas para deixar num período mais longo, porque tem imposto de renda. Ele é regressivo. Ele começa com 22,5%, e se você deixar o seu dinheiro 2 anos, aproximadamente 730 dias aplicado em um fundo, você vai pagar 15% ainda de imposto de renda. Né? É uma questão, inclusive, que está sendo discutida aqui em Brasília, dessa reforma tributária, em que os bancos estão ficando fora. Nós precisamos de uma reforma tributária, ou melhor, de uma simplificação tributária, para que essas empresas que geram empregos, né, que geram renda ao país, tenham uma carga tributária menor. Nós pagamos muitos impostos, pessoa física também. Se você ganha mais de R$ 1.900 por mês, você paga imposto de renda. Então, nós precisamos de uma simplificação tributária urgente, até para fortalecer o mercado financeiro novamente de fundos e dessas outras aplicações aí, vamos dizer, mais populares. Que bom, pessoal. Vocês estão gostando da live, muita participação. Obrigada pelos feedbacks, pelas perguntas. Isso é muito importante e salutar. A Cassiana Parreiras, um abraço, tá, querida? Ela perguntou o seguinte, abre aspas, grande mestre Ildelmar, um dos melhores que tive em minha vida. Uma pergunta, empresas que envolvem escândalos, por exemplo, a Vale na tragédia de Mariana e Brumadinho, compensa investir? Olha, primeiro, obrigado, Cassiana. Você exagerou nas suas palavras aí, mas muito obrigado. Foi minha aluna, né, no curso de jornalismo, era administração aplicada ao jornalismo. Muito obrigado. Eu acho que depende muito do objetivo, né? O que você pretende. Ocorreu a tragédia, né? Eu não sou defensor da empresa, pelo contrário, mas se a gente tiver um olhar financeiro, né, em cima da empresa, eu acho que compensa investir. Embora ontem eu tenha tido uma informação de que a Vale não vai trabalhar mais com grandes projetos, mega projetos. Ela vai diminuir, ela vai ir mais para o varejo, ela não vai trabalhar muito no atacado. Então, depende muito, Cassiana, do seu objetivo. O que você pretende? Ter uma rentabilidade, né?
com segurança, né? Claro que existe aí a questão também, hoje, né, humanitária, muitas pessoas, de fato, saíram, pararam de investir na empresa. Mas o número de investidores aumentou, tá, ok? Aumentou e os papéis da empresa têm crescido. O valor das ações da Vale tem crescido e muito nos últimos meses. E se você fosse escolher uma empresa para que estivesse mais robusta no mercado, qual seria ou quais? Se é que pode, né, nomear apenas uma. Olha, Vânia, outra pergunta sua aí, capciosa, veio de prova também, daquela que a gente gasta muito tempo pensando, né? Gastando aí, Eu vou muito elaborar fosfato para responder. com você agora. Mas Próxima. Vou eu diria o elaborar. seguinte, eu dividiria esse meu planejamento aí de investidor em duas questões. Nós temos aí as ações chamadas Blue Chips, que são as ações que antigamente eram as que tinham maior valor unitário. Hoje não, são as que têm maior liquidez, né? E as Small Caps, que são as de menor poder aquisitivo, né? As Blue Chips, elas sempre constam aí no chamado Ibovespa. O que é o Ibovespa? Né? Na verdade, o Ibovespa, nós temos hoje 75 empresas que compõem esse índice, que sai todos os dias. Subiu tanto, desceu tanto, subiu tanto. São 75 empresas e há uma reavaliação de 4 em 4 meses, por quadrimestre, dessas empresas. E essas empresas, para compor aí o Ibovespa, elas têm que participar, num período de 4 meses, de 80% do volume de negócios da B3, da Bolsa de Valores, tá? Para que ela continue. Então, você tem empresas com alto valor, né? Alto valor da empresa, né? O valor de mercado, e alto valor dessas ações. Você tem Petrobras, você tem Vale, você tem Banco do Brasil, você tem uma série de grandes empresas aí. E você tem aquelas, né, que não estão aí no Ibovespa, né, mas estão também dentro aí da Bovespa, da B3, né, de menor valor, que eu chamo que são as chamadas de small caps. Você tem aí, por exemplo, da TOTUS, da Movida ou Móvida, né, depende de como você vai falar. Você tem o Banco Inter. Normalmente são papéis de empresas que estão aí com volume negociado diariamente entre 300 mil e 2 bilhões. Tá? Então, eu definiria o que eu quero. O que eu quero? Né? Porque se o papel está no valor muito alto e eu entrar, né, eu não sei como que seria isso no futuro. Eu tenho que definir o que eu quero, onde eu quero chegar e qual a expectativa futura que eu tenho naquela empresa. Acontece também com as small caps, que são pouco observadas. As pessoas, normalmente, quando vão investir na Bolsa, elas pensam em papéis de empresas enormes, de empresas que compõem o Bovespa ou o BR50 também, né, que é um outro índice. Então, você tem que perguntar a você, o que eu quero? Imagina quem comprou a Oi, né, que não é considerado uma Blue Chips. Quem comprou a Oi, comprou lá em março a 0,44 e vendeu essa semana a 2,49, né? Então depende muito daquilo que você quer. O que eu sugiro é que você não tenha na sua carteira ações somente de um segmento ou uma, duas. Se você tem um volume de recursos razoável, né, nessa sua cesta de ações, procure diversificar um pouco. Porque se você tem, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras e Vale em uma cesta, e essas ações caíram, é a mesma coisa de você ter 3 ovos em uma cesta. Caiu, quebraram, né? Então é importante você ter ações de empresas menores também, para compor essa sua cesta e para compensar. Óbvio que isso é através de estudos, né? É através de leituras, de você ver o balanço da empresa, saber as expectativas do país, né? Saber como que vai funcionar. Então, eu mesclaria nesse momento, a sua pergunta, eu mesclaria algumas blue chips, né? Empresas com um valor maior, eu investiria até menos nelas e procuraria investir em ações, né? Small caps, ações de valor menor. Uma outra informação importante é que a bolsa ela gira mais ou menos diariamente
entre 15 e 20 bilhões de reais entre compra e venda de papéis. Isso é importante, de empresas grandes como também empresas pequenas. São muitas informações relevantes, gente. E o Rafael, obrigada pela participação, perguntou o seguinte: optar por ter mais de uma corretora seria uma boa estratégia, visto que existem taxas diferenciadas? Vai ganhar mais um ponto, Rafa. Você, como sempre, né? Perguntas inteligentes. Rafael foi meu aluno no curso de administração e mora aqui em Brasília, e eu estou aqui desde 2011. Ainda não tive o prazer dele pagar um chopp. Estou achando que ele está pão duro, viu? Vamos tomar aquele chopp aqui em Brasília. Aqui já abriu, aqui não tem Calil, não, já está tudo aberto. Então, eu acho que não, Rafa. Eu acho que não. Eu acho que o interessante é você trabalhar com corretoras que você confie e com corretoras que não te cobram taxa de corretagem, que é o caso dos bancos digitais. Ele não te cobra taxa de corretagem, né? Então, é interessante, é muito legal. Agora, se você vai trabalhar com uma XP, por exemplo, que já tem hoje, né, um carimbo diferente, né, uma grife, a XP tem uma grife no mercado hoje, né? Depois eu vou até falar um pouquinho da XP, você me pediu. Ela tem uma grife no mercado, mas você vai pagar em cada ordem de compra ou venda aproximadamente R$ 20 de corretagem, é muita coisa. E você, a custo zero, operando o home broker, né, e tendo inclusive um corretor à sua disposição quando precisar, eu acho que é o ideal. E concentrar, eu acho que faz bem. Claro que a corretora, né, ela tem que ser uma corretora de confiança, inspirar confiança e ter também, né, uma história, né, de segurança, de tranquilidade, para que o investidor não corra risco dessa corretora quebrar. O Vander Brito, ele perguntou o seguinte: ITSA 4 é um papel que está sobrevivendo, sobrevendido, desculpa. Qual o papel? Eu não entendi bem. O papel, desculpa, mas eu não Eu não entendi. sei se ele escreveu ITSA 4. Talvez tenha ITSA. algum erro de Se ele puder, digitação. se ele puder me falar um pouquinho mais, eu gostaria, que eu não entendi a pergunta dele. Desculpe, mas eu não entendi. Não, sem problema, porque talvez também ele tenha digitado é, errado, enfim. Será que ele falou É, de alguma ação? Porque a ação, ela tem 4 letras, todas as ações, e um número. Então, por exemplo, a CEMIG, você tem CEMI, ou MG, acho que é MI, CEMIG. A uhum, Vale, né, você tem Vale e tem um número. O número significa o quê? Se for 3, esse número, é uma ação ordinária. Se for 4, 5, 6, 7, 8, é preferencial e existe uma classificação aí dentro das preferenciais. Então, quando você vê numa tela, né, uma ação, a escrita de uma ação no mercado, tem 4 letras e um número. E tem um significado. Né? Tem um significado. Pode ser isso, eu não sei. Por gentileza, se ele puder repetir, a gente pode estar esclarecendo caso eu saiba o que ele está falando. tranquilo. Na verdade, a Cimara Oliveira perguntou, abre aspas, empresas que têm a compliance implantada é um bom indicador para sofrer menores variações dos valores de suas ações no mercado? Excelente. Compliance. Compliance é controle. Vai. Todas as empresas que operam na Bolsa de Valores têm compliance. Compliance é um controle em que tem que ter transparência, equidade, mostrar ao acionista, né, de fato o que está acontecendo na empresa, se a empresa tem projetos para o futuro, se ela pretende investir, o quanto que ela pretende, acompanhar o orçamento, acompanhar o balanço, acompanhar as auditagens. Compliance é fundamental. E o Vander clareou aí, é a Itaú 4. Pô, meu amigo, segura, né? É o maior banco privado desse país, um dos maiores aí da América Latina. Eu acho que se você tiver a oportunidade de segurar esse papel até o ano que vem, eu acho que vai dar aí um resultado mais satisfatório do que o momento. Acho que o momento não é vender, até porque os bancos, né, estão passando por mudanças também, né? Os bancos têm passado por mudanças.
Mas eu acho que, no final das contas, banco não perde dinheiro, tá certo? O banco ele não perde. Eles estão passando por uma reestruturação administrativa. Por quê? Porque o custo do banco ainda acha que ele tem um custo muito pesado. Então, eles têm fechado agências, né, têm diminuído, imobilizado o dinheiro parado, mas é uma ação fantástica. A Itaúsa aí tem um rigor aí de compliance muito grande e no mercado é uma ação que tem um valor de prateleira de cima. Fique tranquilo, se puder segurar, e eu te aconselho, depois você me fala, se receber muito dividendo, me manda aí pelo menos 5%. Ó, a Marina Ambrosio, ela já solicitou a próxima live, viu? Está intimado. Pediu para falar sobre criptomoeda, que ela gostaria de ter mais informações a respeito. E eu conjugo com você, é um assunto que me traz bastante dúvidas e curiosidades. Professor, nós já estamos chegando ao fim da live. O tempo passou muito rápido. Inclusive, Verdade. né, a Juliana, né, a sua filha, perguntou se a live ficará salva. Ficará sim, viu, Ju? A live vai ficar no IGTV e em breve eu vou subir para o meu canal do YouTube. Ô Rose, porque a live ela dura 1 hora e daqui a pouquinho eu vou ter uma reunião, ó. Não, a O gente Jonas promete. perguntando. Daqui a pouquinho, inclusive, vou ter uma reunião com o Jonas para a gente alinhar como é que vão ser os procedimentos da live. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer uma nova chamada. Mas, professor, meu muito obrigada por Imagina. compartilhar conceitos. Mais uma vez, obrigada, pela sua participação e pela sua receptividade. Queria agradecer a todos que se fizeram presentes. Como eu disse, a live ficará no IGTV, em breve no canal do YouTube, e amanhã eu receberei, às 19 horas, uma pessoa muito especial para mim, o Jonas Donofrio. Ele está morando em Taubaté, e ele é engenheiro mecânico, vai falar sobre gestão da qualidade. Então, eu espero vocês amanhã às 19 horas. Professor, queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem de carinho e de positividade para as pessoas que, né, estão nos assistindo e as que ainda vão se fazer presentes. Claro, olha, eu tenho que te agradecer muito, né? Acho que eu fui meio louco de fazer a primeira da segunda que você me convidou, né? Acho que eu fui meio inconsequente. Espero ter Agora tem dado conta do recado. terceira, Pois é. criptomoedas. Não, o soldado está aqui, o soldado está aqui. Mas agradecer, minha filha, eu te amo muito, ela está mandando aí dizendo que me ama. Muito obrigado, minha filha, né, por suas palavras, isso é motivador. Quero agradecer a todos que estiveram por aí com a gente, né? Um papo de amigos, isso é muito legal. E, olha, a minha mensagem é que eu acredito muito nesse país. Esse Brasil, esse nosso Brasil, independente de política, sabe? A gente percebe essa confusão política que está aí no país, mas eu acredito muito nesse país. Eu acho que dias melhores virão. A minha filha, outras gerações certamente terão a grande oportunidade de vivenciar um Brasil melhor. Um Brasil onde teremos mais empregos, mais rendas e menos desigualdades, né? Um Brasil onde, de fato, né, os políticos, nós aprendamos a escolher os nossos políticos, né, para trazer e colocar aqui em Brasília, né, e que tenhamos um Brasil diferente. Um Brasil que não se pense somente, né, na parte política, um Brasil que se pense principalmente nas pessoas, né? E vamos criar mais empregos, vamos gerar mais rendas, né? E eu acredito, eu sou otimista por natureza e continuo sendo, Luane. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Soldado continua à disposição, né? E vamos que vamos. Quem sabe a gente futuramente faz a terceira, se Deus assim permitir. Um abraço a todos e muito obrigado pela participação. E você, mais uma vez, sucesso sempre. Você merece muito, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Em breve, criptomoedas com vocês, com o professor Idelmar. Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigado.